Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Ó, tem uma musiquinha aí. Escutei uma música aqui. O programa Opinião, dizia eu, não é? Estamos ao vivo e em cores, mais uma vez, para vocês. O programa Opinião hoje, como tal, não é? A gente combinou aqui certinho. Nossa caríssima, querida deputada federal Gisela Simona está aqui com a gente pelo União Brasil. A gente vai conversar muito sobre União Brasil, mas também vamos falar sobre principalmente sobre as coisas explosivas de Brasília, as polêmicas, enfim, tudo que está circundando ali no Congresso Nacional, especialmente na Câmara Federal, com a Gisela, que chegou esbafurida, né? Procure aí no dicionário o que é esbafurida. A pessoa quando chega ofegante e já suando, transpirando, né? E ela chegou aqui porque o voo atrasou, tá um pandemônio aquilo lá, rapaz. Vamos conversar sobre isso e muito mais com a gloriosa Gisela Simona aqui nessa noite de quinta-feira. Colocaram aqui sexta-feira, mas hoje é quinta, né? O Opinião está no ar. Lorenberg, boa noite, meu caro. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Então, você que acompanha a gente pelo canal 22 ou pela internet www.gazetadigital.com.br ou ainda pela página no Facebook da TV Pantanal. Entra lá, ó, busca, escreve TV Pantanal 22 HD, dá um clique, cá estamos nós ao vivo para o mundo todo. Gisela Simona, deputada, bom tê-la aqui, obrigado por aceitar o nosso convite. Aonde a senhora estava há 24 horas atrás, exatamente, são 7h35, horário de Mato Grosso. Há 25 horas atrás, né? Porque lá em Brasília é um horário lá na frente, né? Onde a senhora estava às 19h30, mais ou menos, horário de Brasília, ontem, quando explodiu tudo lá. Houve um acontecimento que deixou todo mundo em polvorosa. Ainda há um processo de investigação. Tem um monte de ilações, um monte de narrativas aí sendo colocadas. Só que eu ainda, como bom jornalista que me julgo ser, aguardarei o desfecho das investigações aí. Tem muita coisa sendo dita, mas eu queria que a senhora desse esse relato. A senhora estava lá na Câmara, não estava? Como que a senhora acompanhou isso e quais são as suas primeiras impressões a respeito? Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho. Boa noite, Lorenberg. É sempre uma honra estar aqui no programa Opinião, poder falar um pouco dessa conjuntura política da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, né? E já respondendo aí ao seu questionamento, ontem eu estava lá na Câmara dos Deputados, né, no momento em que ocorreram aí as primeiras explosões, né? Num primeiro momento a gente teve um alerta do gabinete, porque as primeiras bombas que explodiram, elas foram, na verdade, dentro do veículo que estava estacionado ao lado do anexo 4, que fica ao lado do gabinete dos deputados federais ali. Então, a equipe que estava no gabinete viu a explosão, né? Quem estava dentro do plenário, a gente ouviu um barulho, mas assim, não era possível identificar se era uma explosão, se era fogos, o que estava acontecendo, né? E logo na sequência já começou a disparar aí, na verdade, as manchetes também dos jornais e a própria sessão acabou sendo interrompida, né, onde a segurança da casa pediu para que os deputados que estavam no plenário que não saíssem do plenário, né, que nós ficássemos ali até aguardar um novo comando, né? Ficamos ali por um tempo com a sessão suspensa, mas logo na sequência foi encerrada mesmo a sessão, porque havia necessidade de fazer aí uma varredura em toda a casa, né? Como inclusive o expediente de hoje da Câmara foi suspenso, né? Tanto da Câmara quanto do Senado, sendo proibido todas as pessoas de entrarem, porque
como foi noticiado na imprensa, havia um comunicado da própria pessoa que, né, estão usando a expressão de homem-bomba ou terrorista ou cidadão aí que, na verdade, acabou utilizando dessas bombas, de que não seria um ato único, mas seria um ato contínuo a acontecer não só no dia 13, mas até o dia 16. Então, por força disso, né, a polícia ainda na investigação em saber se ele estava sozinho, se tinha mais pessoas, se tinha outras bombas ali instaladas, né? E como de fato, na manhã de hoje, né, até onde eu tenho conhecimento, pela informação do próprio pessoal do gabinete, né, mais 6 explosões ali foram detectados, mais 6 explosivos que foram desarmados, né, pela segurança já, que foram encontrados nas imediações da Câmara dos Deputados. Pois é, a Câmara dos Deputados fica ali no anexo 4, fica mais ou menos, eu já estive por lá, cobrindo matérias, enfim, fica mais ou menos 500 metros, meio quilômetro da Praça dos Três Poderes, é o trava-língua, né? Uhum. E aí, até este momento, são 7h37, horário de Mato Grosso. As informações que eu também tenho acompanhado, enquanto jornalista, curioso também, porque a gente fica atônito, né? Dão conta de, na minha interpretação, o único atentado que houve, na minha interpretação, foi do próprio Vanderlei Luiz. O nome dele, na verdade, é Francisco Vanderlei Luiz. Foi dele contra a própria vida. Esse foi provável, porque ele se matou, não é? Ademais, ele atirou, tivemos aí, a gente viu inclusive imagens que foram disponibilizadas horas depois, ele arremessando fogos de artifício em direção àquela estátua que fica, estátua de pedra, que fica em frente ao Supremo Tribunal Federal. E as informações iniciais também dão conta de que fora os apetrechos que tinham ali no carro dele, que era um Kia, daqueles modelos mais antigos, um Kia, até então não havia sido encontrado nada de grandes explosivos ou explosivos de grande potencial, como dinamite, coisa do tipo. Agora, tudo que dissermos agora como desfecho seria a precipitação, porque ainda tem muita coisa sendo investigada, inclusive isso que a própria deputada disse aqui, que hoje, inclusive, foram desarmadas, né, outras bombas, desarmados outros explosivos, pelo menos 6 outros explosivos. Eu estou tomando muito cuidado sobre isso aqui, porque tem muita conversa. Eu queria até depois ouvir da deputada, mas vou chamar o Lorenberg para a sua participação primeiro aqui. Tem muita coisa sendo colocada ao vento aí, não é? Inclusive, eu já vou colocar, e é opinião muito pessoal, minha opinião pessoal de jornalista, não é? O próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele deu declaração associando isso ao, aspas, Comitê do Ódio, ou Gabinete do Ódio, não sei assim, e fazendo alusão ao governo que esteve no poder há 2 anos atrás, associando uma coisa à outra, não é? Que eu acho precipitação também fazer esse tipo de afirmação. Então, para ficar bem, e bem claro também que é opinião minha, eu acho que a esse momento todos nós precisamos dar voz à perícia técnica aí para saber exatamente o que veio, o que aconteceu realmente lá. A gente lamenta, não é? E eu particularmente lamento principalmente o fim da vida, né? O cara que, segundo relatos lá, estava transtornado, não sabe-se quais os motivos exatamente, mas acabou tirando a própria vida depois de fazer tudo isso que aconteceu e que a gente tem informação aqui. Aí já estão falando aí de regulamentar a mídia, a internet. Mas enfim, professor Lorenberg. Deputada, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-la aqui no nosso bate-papo, nós ganhamos muito com a sua presença. Até para explorar no bom sentido a inteligência,
o conhecimento que a senhora tem. Eu vou sair um pouco fora do assunto já tratado, deputado, não estou dizendo que o assunto não seja importante, o é. Mas tem um assunto aqui que eu gostaria muito de ouvi-la. É a respeito da PEC de mudança de 44 horas semanais para 36 horas semanais. Mas a minha pergunta é um pouco diferente. Veja, até hoje, a deputada já conseguiu mais de 220 assinaturas. Mas ontem, pela manhã, e eu estou me reportando exatamente ontem, já tinha conquistado 194 assinaturas. Todos os partidos políticos com representação na Câmara têm representante que assinou, todos eles, sem nenhuma exceção. Sim. E eu tenho os números aqui de cada um dos partidos. Por exemplo, 69 assinaturas do PT, 13 do MDB, 12 do PSD, 18 do PSOL, 8 do PSDB, 13 do PDT, 7 dos republicanos, 2 do PSDB, perdoe, o 8 é do PCdoB, 2 do PSDB, 3 do Avante, 3 do Solidariedade, 13 do PSB, 9 do PP, 5 do PV, 2 do Podemos, 1 do Cidadania, 1 do PRD, 3 do PL e 20 do União Brasil até ontem pela manhã. Hoje o número deve ser muito outro, muito diferente. E aí vem minhas duas perguntas para a senhora, vou fazer as duas juntas, deputada, até para a sua reflexão. A senhora e o deputado federal Emanuelzinho foram os dois únicos deputados federais de Mato Grosso que assinaram essa PEC. Qual foi a motivação, deputada? Qual foi a motivação, qual foi a razão que a levou a assinar? A segunda questão, dentro disso aqui, é uma opinião da senhora. É o momento propício, ideal não, o momento necessário para se discutir essa questão, ou, na opinião da senhora, isso não deveria ser agora no momento? Então, vamos lá. Importante aí a pergunta, né? Porque realmente é o assunto que está tomando conta aí das discussões hoje, não só das redes sociais, mas nas famílias, nos bares, nos ambientes de trabalho, principalmente, né? Que é essa questão da escala 6x1. Né? Vocês que não estão, às vezes, por dentro de toda essa discussão, é importante saber que o Brasil hoje adotou, enquanto jornada de trabalho, a escala de trabalhar dos 6 dias da semana, né, e folgar um dia da semana, que seria o descanso semanal remunerado. Né? Então, por isso que nós temos aí essa questão de trabalhar 8 horas por dia e o sábado aí até as 12 horas, até o horário de almoço, como dissemos aí popularmente. E nós tivemos, né, a deputada Érica Hilton, que é do PSOL, do Estado de São Paulo, apresentando uma proposta de emenda constitucional após um movimento que surgiu em São Paulo, que se chama Movimento Vida Além do Trabalho, para que, sob a alegação de que a jornada 6x1 é uma jornada exaustiva, né, no Brasil, e que haveria assim um grande índice hoje de trabalhadores, inclusive afastados do trabalho com questão de saúde, seja saúde mental, seja outros tipos de doença, por conta dessa exaustão da jornada de trabalho. E apresentou uma proposta que, na verdade, já tinha um abaixo-assinado de mais de 1,5 milhão de trabalhadores assinando esse abaixo-assinado, querendo essa discussão no Brasil. Então vejam que é um movimento que começa da massa, né, da grande massa popular do Brasil, e sendo ou não, né, do ponto de vista do momento, foi o momento que surgiu no Brasil e acabou se tendo uma cobrança muito forte da Câmara dos Deputados para se ter um aprofundamento na discussão sobre esse tema. Então,
particularmente, vejo que o momento do Brasil, do ponto de vista econômico, é ruim, tanto que nós estamos acompanhando aí, em breve, nós deveremos ter um anúncio de corte de gastos, inclusive, pelo ministro Haddad, aí, por conta das contas do país que não estão boas, né? Mas algo que nós não podemos ignorar é a vontade popular. Então, eu acredito que houve uma necessidade, na minha parte, de assinatura da PEC em razão de nós podermos abrir a discussão no país. Vejam que quando assina essa PEC, isso é algo importante, Lorenberg, de se explicar, que não é um voto do parlamentar. Por quê? Porque ainda não é uma proposta de emenda constitucional, é apenas uma proposta, né, que ainda não oficialmente não era uma emenda constitucional, porque não tinha o número de assinaturas suficiente. Então, quando você consegue atingir esse número de assinaturas, é que o presidente da casa, no caso Arthur Lira, recebe, né, pode receber ou não, que ele vai fazer a checagem desses requisitos técnicos, e uma vez fazendo essa checagem, ele cria uma comissão especial. E criando a comissão especial na casa é que é possível você ter audiência pública, de você ouvir a classe trabalhadora, de ouvir o empresariado, a indústria, de ouvir os sindicatos, seja de trabalhadores, seja patronal, para poder aí, seja acolher o texto que foi apresentado, seja inclusive apresentando um substitutivo e mudar tudo, né? Tanto que dentro de todo esse grupo que assinou, tem alguns que defendem, por exemplo, a escala 5x2, que é a escala, por exemplo, que hoje os servidores públicos principalmente fazem, que é trabalhar de segunda a sexta e ter os sábados e domingos, né? Nós temos aí quem defende, inclusive, tive a oportunidade de ouvir uma entrevista da FEComércio de Mato Grosso, onde ela coloca a necessidade de fazer um estudo sim da jornada, mas fazer setorizado, né, onde a gente tem uma flexibilidade nessa jornada e não uma imposição por parte de uma emenda constitucional num único modelo, mas que dependendo do setor da economia possa ter a liberdade de fazer uma jornada flexível, né? Hoje os escritórios, por exemplo, que atendem como uma advocacia, uma contabilidade, né, também muitos já entenderam a necessidade de não abrir aos sábados, por exemplo. Hoje nós temos a modalidade de home office por algumas empresas, dependendo do tipo de trabalho que se faz, né? Nós temos aí hoje militares, por exemplo, a segurança trabalhando em jornadas que são de 24 por 48 horas, né? Nós temos os enfermeiros, por exemplo, o pessoal da saúde que trabalha numa escala de 12 por 36, né? Então, o que se busca, eu acredito que com a proposta de emenda constitucional, é fazer inclusive essa discussão, Lorenberg, se o país está preparado para esse momento mudar a jornada ou manter a que nós temos. Se nós temos aí condições, né, como se, para quem defende a proposta, que trouxe exemplos de países desenvolvidos, como Alemanha, França, Áustria, com jornadas na casa de 32, de 36 horas, né? Estados Unidos com 38 horas de trabalho, né? Então, são situações aí que estão na mesa hoje, né? Vamos ver aí qual vai ser o comportamento agora do presidente da casa, porque nós sabemos que tem muita proposta de emenda constitucional que chega e, infelizmente, é engavetada também, né? E não sequer cria comissão especial, então é isso que agora a gente vai observar, já que já atingiu a quantidade de assinaturas aí, suficiente para fazer essa discussão. Então, é isso que eu quero perguntar para a senhora. Fazer a discussão, ponto. A senhora colocou sua assinatura lá para fazer a discussão, ou a senhora vai, isso vindo a cabo, chegando ao plenário, não é, no desfecho de tudo, votará a favor dessa forma como está sendo proposta pela Érica Hilton. Por que eu pergunto isso? Porque é um assunto, como a senhora própria colocou, complexo, né? Que na minha opinião, eu estou cheio de opinião hoje também, né? Requer um assunto que requer uma discussão muito profunda, envolvendo todo mundo, todos os segmentos aí, para se chegar num modelo adequado, né? Quem que não quer folgar 3 vezes, ter essa folga proposta? Não, porque realmente... Só que aí tem as consequências que são alegadas para o outro lado, né? Inclusive do hipotético desemprego, aumento do desemprego, e uma série de outros fatores. E por que eu pergunto? Então a senhora
sua assinatura foi para discussão que a pauta entre, que o projeto entre em pauta. Mas já tem opinião formada a respeito de, no desfecho lá, votar contra ou a favor? Se tivesse que votar hoje o texto apresentado, eu não sou a favor, nos termos que está. Hoje, como deputada, eu apresentaria um substitutivo a esse texto, entendeu? Mas, de novo, como é um assunto que não é a minha área específica, né, nós precisamos aprofundar com esse estudo, ouvindo principalmente quem está na lida do dia a dia. Por que eu digo isso? Porque hoje seria muito mais confortável, acredito, que para todas as partes uma escala de 5-2 num primeiro momento, entendeu? Por quê? Porque nós sabemos aí que existem hoje já comércios, né, aliás, sempre existiu, né, indústria e setores do comércio que abrem todos os dias da semana, que inclusive os finais de semana são inclusive os dias mais atrativos do ponto de vista de abrir o seu negócio. Quem trabalha com lazer, com restaurante, né, com essa área de serviço, shopping center e etc, né? Então, vejam que há essa necessidade. Então, eu assinei, né, assinaria novamente dentro desse contexto, entendendo o procedimento para a discussão. Entendi. Agora eu entendi perfeitamente, nem aquele meme que tem, agora eu entendi, porque agora que eu entendi realmente a finalidade aqui da deputada que inclusive colocou, do jeito que está aí, ela não votaria a favor, votaria contra, mas ela quer discussão porque acha que a gente pode tirar um bom proveito desse tema, nesse momento aí. Esqueci, Rômulo, me desculpa, o Rômulo pediu para eu ir para o intervalo comercial há 4 minutos atrás, eu esqueci e agarrei na conversa. A gente vai para o intervalo comercial e a gente volta já com Gisela Simone. Instante só. São 7h56, eu tenho que correr porque a gente acabou atrasando aqui no bloco anterior. Vamos ao Gazeta Digital, eu falava agora há pouco aí sobre essa questão de censurar, não. Enfim, a questão das redes sociais, né? Regulamentar ou regular as redes sociais. Acesse o Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. O ministro Gilmar Mendes, o decano do Supremo Tribunal Federal, o STF, disse que o atentado lá na Praça dos Três Poderes, não é? Ocorrido ontem, nesta quarta-feira, dia 13, joga luz sobre o debate sobre a regulamentação das redes sociais e propostas de anistia a condenados pelo 8 de janeiro. Ele defendeu a regulação após citar uma série de atentados contra as instituições nos últimos anos. Ele disse o seguinte, o Gilmar Mendes, aspas, a revisitação dos fatos que antecederam aos ataques de ontem é pressuposto para a realização de um debate racional sobre a defesa de nossas instituições, sobre a regulação das redes sociais, julgamento esse que se avizinha, e sobre eventuais propostas de anistiar criminosos, fecha aspas, disse aí o Gilmar Mendes. A responsabilização das redes sociais por conteúdos ilegais deve ser analisada pelos ministros no dia 27 de novembro. O Gilmar Mendes também ressaltou que o ocorrido na noite de ontem, aspas, não é um fato isolado e que se relaciona com o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. Ele disse o seguinte, complementando aí, abre aspas, muito embora o extremismo e a intolerância tenham atingido o paroxismo em 8 de janeiro de 2023, a ideologia rasteira que inspirou a tentativa de golpe de Estado não surgiu subitamente. Pelo contrário,
o discurso de ódio, o fanatismo político e também a indústria de desinformação foram largamente estimulados pelo governo anterior, fecha aspas, afirmou aí. O decano o Gilmar Mendes falou que, aspas de novo, foram diversos os atentados contra as instituições de Estado, fecha aspas, nos últimos anos. E ele continua falando, praticados pessoalmente por expoentes da extrema-direita ou por cidadãos como o de ontem, inspirado por essas lideranças, fecha aspas. Em definitivo, fecha aspas aí para o Gilmar Mendes. Aproveitar o gancho, estou com a deputada federal do União Brasil aqui, e voltando ao assunto de ontem, queria que a senhora comentasse aqui, desse a sua opinião sobre o que apontou aqui o Gilmar Mendes, de Diamantino, nosso conterrâneo, e só concorda, não concorda? O que você tem a dizer, acrescentar, diminuir sobre isso? Primeiro, assim, eu vejo que é importante a gente não naturalizar que o que aconteceu é algo normal, né? O Brasil, que sempre foi um país muito acolhedor, um país de pessoas alegres, a gente tem visto que essa polarização na política, ela tem trazido aí algumas condutas muito ruins, antidemocráticas sim, né? E isso, ao meu ver, merece fazer uma reflexão de todos nós brasileiros até que ponto, né, nós vamos viver aí nessa polarização ou admitir que há ideologias diferentes e nós precisamos conviver de forma pacífica isso, né, no sentido de pensar no bem comum. Isso eu acredito que é algo que precisa sim estar no nosso radar, fazer uma reflexão sobre isso, né, porque você nunca tem noção, né, como eu disse, a gente que estava ali nesse centro político brasileiro, no momento que aconteceu, quando acontece, você não sabe se é um ato isolado de uma pessoa, de mais pessoas, se é uma organização criminosa, se é um indivíduo separado, o que está acontecendo, né? Então, isso é algo que merece reflexão. E é claro que isso, né, como nós estamos vendo aí em toda a mídia brasileira hoje, ele está despertando dois assuntos que estão ali meio que congelados na Câmara, mas que com essa discussão vieram à tona, que é a questão da anistia, né? Porque se tem hoje um projeto de lei tentando aí anistiar a questão do 8 de janeiro, né? Onde nós temos uma situação polêmica, sim, né? No Brasil, porque eu acredito que há um interesse do Estado brasileiro em fazer a punição de quem violou aí as instituições, né? Por outro lado, o que há de muito pacífico, acredito todos, de que as condenações no formato que estão saindo acabam sendo injustas, com 17 anos de cadeia, enfim, dependendo do ato, né? O que, pelo menos eu defendo, é que cada um seja punido de forma individual do tamanho do crime que cometeu, né? E nós temos aí essa situação do PL lá em andamento, que inclusive estava na Comissão de Constituição e Justiça para ser votado. O Arthur Lira, presidente da Câmara, né, com os superpoderes que hoje tem, né, avocou para si, criando aí uma comissão especial para debate do tema da anistia, né? Então tirou isso aí da mão do procedimento regular para criar um procedimento especial, né? E nós temos aí, nós sabemos que esse projeto de lei que também trata, né, alguns falam de censura, outros falam de regulamentar as redes sociais no país, que também é algo que já teve em muita discussão no país, diante das polêmicas foi colocado na gaveta e agora esse fato reacende essa discussão, né? E tudo isso nós temos que tomar cuidado, porque, de novo, né, eu defendo um Estado democrático de direito, né, em que as opiniões não podem ser cerceadas, né, e não podemos usar desses fatos para poder censurar, seja a imprensa, seja qualquer um de nós que queremos nos manifestar livremente. Por outro lado, né, nós também não podemos aí entender que o ataque desenfreado a instituições, né, isso seja bom para o Brasil. Isso não é bom para o Brasil, na minha visão. Então, é preciso aí, né, saber a dose de como esse assunto
pode ser tratado, né, pelo Congresso Nacional, sim, porque é a casa dos representantes do povo, né, porque também, se a gente não fizer nada, o que é possível que aconteça, como outros temas tem acontecido, que é esse ativismo do Poder Judiciário, daqui a pouco o Judiciário avoca para si e vem com alguma coisa de cima para baixo. Então, se essa discussão precisa acontecer, vamos fazê-la, mas de uma forma, de novo, que a gente busque o bem do Brasil e não aumentar ainda mais a polarização no país. Mas já não está previsto lá no Código Penal, já não tem... Se eu te xingar, te ofender, cometer injúria, difamação, coisas assim, já tem previsão lá, você vai... Porque ninguém fica no anonimato. Eu vou lá, xingo Lorenberg Alves, na rede social dele ou na minha. Xingo lá. E ele se incomoda com o xingamento. Ele tem como saber que fui eu que xinguei, e ele vai lá, me processa e eu vou, encana. Encana não, porque não tem previsão, não cabe cadeia para isso. Pode ser que possam mudar lá, não é? Isso lá na frente, tem que passar pelo Congresso. Mas já existe previsão que penaliza o sujeito que cometer esse tipo de situação, não é? Como a senhora disse aí, por outro lado, eu penso dessa forma, que não se pode também fazer, mas já existe como penalizar quem... O que ainda tem omissão na legislação é com relação a essas plataformas, né? De como você, na verdade, atinge essas plataformas no sentido de poder cumprir uma decisão judicial nesse sentido, né? Que inclusive se fez um experimento durante o período eleitoral, né? Onde vocês viram que acabou sendo muito rápido, né? A dinâmica que foi adotada pela Justiça Eleitoral no sentido de tirar do ar alguma ofensa, que no período eleitoral tudo que você coloca acontece tudo muito rápido e tem efeitos muito rápidos, né? Então, acredito que seja mais nesse sentido da regulamentação. Bora ver, né? Professor Lorenberg. Temos tempo ainda nesse bloco? É muito comprida. Ele até é tão franco comigo que ele fala Não tem nenhuma curtinha aí? Aí você faz a curtinha e abre o próximo bloco com essa... Não tem nenhuma curtinha. Pergunta como que ela tá lá. Pergunta e a gente responde no próximo. Então tá, A não ser que eu faça uma pergunta e na outra eu faça a outra pergunta. Pode ser, beleza. Aproveitando, deputado, exatamente, a senhora é presidente municipal do União Brasil e vamos fazer, eu vou pedir à senhora um balanço do papel do União Brasil exatamente no seu desempenho aqui no estado de Mato Grosso. Veja, dos 11 maiores municípios do estado de Mato Grosso, a União Brasil lançou 6 candidaturas e ganhou 4 prefeituras. Sorriso, Alta Floresta, Barra do Garças e Tangará da Serra. E perdeu 2 nos 11 maiores municípios. Mas no cômputo geral, a União Brasil venceu em 60 municípios. E aí vem a minha pergunta, a primeira pergunta para a senhora. Qual é o balanço, qual é a avaliação que a senhora faz do desempenho do União Brasil nas eleições municipais de Mato Grosso? A Gisela é presidente municipal, né? Aqui de Cuiabá. Mas ela vai falar... Queria que você falasse em 1 minuto e meio para a gente ir para o intervalo comercial. Depois tem a outra do Lorenberg também. Não, a avaliação é positiva, né? Hoje, 42% da população mato-grossense está sob a gestão, né, estará, a partir de 1º de janeiro, sob a gestão aí do União Brasil, né? Mas aí considerando o governo do estado, um senador da República, né, 2 deputados federais, 5 deputados estaduais, então a avaliação ela é positiva, sim, né? Vejam que também nessas grandes cidades, União Brasil não teve, exceto Cuiabá, nós não tivemos o nome nosso na cabeça da disputa, como é o caso de Rondonópolis, como é o caso de Várzea Grande, né? Então, há essa situação também a ser ponderada, mas entendemos que há um saldo positivo, né? Uma responsabilidade gigante dentro do estado de Mato Grosso, né? E na verdade, aí uma situação de um partido que tem muita aceitação, principalmente pelos resultados que tem conseguido trazer para cada município de Mato Grosso. Ótimo. Cabeça de chapa mesmo, aqui em Cuiabá não foi, mas foi aonde? Cuiabá foi.
Nós tivemos foi no Botelho, primeiro candidato. turno. Foi, porque eu esqueci do no primeiro primeiro turno. turno. Mas Várzea Grande a gente não foi, tinha o vice do Calil, era do União Brasil. Né? Tá. Rondonópolis Compôs. nós não tínhamos nem prefeito e nem vice lá. Mas Sorriso teve e ganhou. Ganhou. Ganhou Sorriso, bonito lá. Tangará, Barra do Tangará. Garças e... Alta Floresta. Na minha Floresta. barrinha, Barra do Gar. Intervalo comercial, a gente volta no instante só com Gisela Simona aqui com a gente. Instante só. Cá estamos de volta, você está... Manda um abraço para o Joaci, é Joaci o nome dele, né? Isso. Joaci, também conhecido como esposo da gloriosa Gisela. Ele vem aqui, todas as vezes ele vem aqui vigiando, acompanhando, protegendo, assessor de assuntos de segurança econômicos, e econômicos não, porque quem manda lá é ela, né? Mas assim, políticos, tudo, né, Joaci? Obrigado por ter vindo sempre aqui, né? Outro dia eu vou entrevistar o Joaci aqui, falar também sobre a opinião dele aqui. Então não vale bater na mesa, que o Lorenberg fala aqui. Bater na mesa, quando o cara fica meio bravo aqui, o cara bate na mesa, né? Abraço então ao nosso glorioso esposo da Gisela. Lorenberg, por favor, abra o bloco de perguntas. Deputada, agora com o desempenho em Cuiabá, especificamente na chapa que, a meu juízo, eu avaliei todas as chapas a vereador de Cuiabá, a chapa do União Brasil era a mais forte de todas as outras. Só para a gente entender melhor, tinham 4 vereadores concorrendo à reeleição e 2 ex-vereadores concorrendo a uma cadeira. E, no entanto, desse grupo forte de candidatos, elegeu ou reelegeu apenas 3. Qual é a opinião da senhora a respeito do desempenho do União Brasil com relação à Câmara Cuiabana especificamente? E, além disso, a sigla sua, quantos vereadores foram? 4 do União Brasil eleitos? 3. 3, 3. só 3. Vai trabalhar pela presidência da Câmara? Está no contexto lá dessa discussão? Então, primeiro assim, importante fazer um balanço, né, de que se nós considerarmos a última eleição, né, a penúltima eleição aí, que foi a de 2020, né, que foi a última eleição municipal, naquela oportunidade, União Brasil, nós fizemos, na verdade ainda era DEM e PSL separado, então o DEM fez uma vereadora, que foi a Michele Alencar, e o PSL fez um vereador, que é o Cezinha. Então nós tínhamos, na verdade, 2 vereadores aí. E nessa eleição, a gente conseguiu aumentar aí o número de cadeiras na Câmara, no sentido de termos 3 cadeiras. E realmente eu concordo contigo, Lorenberg, que a nossa chapa, quando você olhava o perfil dos nossos candidatos, né, inclusive o histórico deles já, dos 28 nomes, nós tínhamos ali 24 que já tinham sido testados na urnas com bom desempenho, né, e pelo investimento que o partido fez em cada um deles também, no sentido de estrutura para a campanha, realmente a chapa fez menos do que deveria fazer. Né? Porque nós estávamos aí, e todas as minhas falas, inclusive antes da eleição, é que nós conseguimos pelo menos manter 4 cadeiras, né, no sentido daqueles que nós conseguimos filiar aí para União Brasil. Mas isso não aconteceu. Temos aí na primeira suplência o doutor Luiz Fernando, que inclusive por poucos votos aí não entra, mas que tivemos essa situação. Mas eu avalio como positivo. Nós, enquanto União Brasil, isso é público e notório, a gente teve uma situação que o grupo não esperava, né, que foi a não ida do Botelho para o segundo turno. Então, é claro que quando você tem um candidato na majoritária que ele sai bem, todo o grupo também sai bem. Como o desempenho do Botelho também não foi o esperado por todos nós, né? E aqui eu falo Botelho porque, na verdade, é o nome que estava à frente, mas é todo o grupo, né? Essa responsabilidade, seja pela vitória ou pela derrota, é de todos. Mas quando você não tem esse desempenho na urna tão bom ali na majoritária, isso também acaba, de alguma forma, atingindo o grupo, né? Então, isso aconteceu. Né? E então eu avalio nesse contexto, né, do ponto de vista de saldo, é mais positivo do que negativo, em razão do União Brasil ter conseguido ampliar, mas poderíamos ter feito mais. Né? E no que se refere aí à questão da Câmara... Da mesa?
isso, da mesa, da presidência da mesa, né? Vejam que aí com todas as polêmicas envolvidas, né? Os nomes dos nossos vereadores, eles estão aí sim conversando com todos os outros. Não há uma definição partidária quanto a quem apoiar, até porque isso nem internamente ainda está resolvido, né? Nós vimos aí uma situação do próprio Abílio, que acabou indicando o nome da Paula Calil, mas do que percebo ali nas conversas já não é um nome tão aceito por todos, né? Então, isso acabam surgindo novos nomes aí nessa situação. Mas a gente ainda tem aí a designar, não ainda nesse momento, mas aguardando exatamente ter a definição dos candidatos à presidência para que a União Brasil se reúna, né, e tome aí a decisão se vai se tomar uma decisão partidária ou cada vereador vai acabar aí tendo posições diferenciadas. A Michele tinha colocado o nome, né? Sim, a Michele colocou, mas como ela está no grupo das mulheres ali, né? Então, há, na verdade, essa ainda indefinição com relação a qual delas vai estar junto nesse sentido, né? O Cezinha, num primeiro momento, ali apoiando o grupo das mulheres também, né? Mas é isso, são ainda tudo especulações, né? Muita coisa, ou como diz o cuiabano, muita água ainda vai passar por baixo dessa ponte. E quando você conversa com todos eles, a gente percebe que vai ter mudanças. Antes de passar para o Lorenberg fazer aquela pergunta que ele queria fazer no bloco anterior, que eu não deixei, já que o senhor citou aí a questão de grupo, e não foi o Botelho, foi o grupo, né? Se errou, se tivesse ganho, seria o grupo também. Onde foi que o grupo, errou? Porque muita gente fala uma coisa, não queria que o senhor entregasse cabeça de ninguém, mas assim, dissesse a sua avaliação política e técnica também, porque a gente viu, nós da imprensa, nós vimos a olhos nus o que aconteceu, né? Que era de fato colocado como até por muita gente como favorito e de repente foi perdendo musculatura, fôlego naquela corrida final. O que aconteceu na sua avaliação? Um dos pontos que eu avalio, que talvez isso quando a gente avalia, né, você fala se pudesse voltar atrás, mas é a questão da própria organização de campanha quando você terceiriza um pouco para os vereadores, né? Nós tivemos ali uma decisão de grupo de que Botelho, por exemplo, ele não tinha um grupo em que ele mesmo fazia as suas reuniões ou fazia as suas visitas, né? Você sempre investiu-se e aí deixou que os vereadores organizassem suas reuniões e o Botelho era um convidado para essas reuniões. Então, e aí é claro que num grupo com mais de 200 candidatos, era humanamente impossível. Você tinha ali por noite, né, que geralmente as reuniões políticas acontecem, você tinha uma média de 20 a 30 reuniões por noite e o Botelho conseguindo ir em 3. Então, quando você vai em 3 e você não vai nas outras 17, ficam os candidatos a vereadores, às vezes até chateados por não ter a presença ali do candidato a prefeito, né? E você acaba não dando, às vezes, a mesma ênfase no nome da majoritária como se ele estivesse junto, né? Então, toda essa situação acontece. Em outras organizações de campanha, muitas vezes é isso. O próprio majoritário, o candidato a prefeito, vamos fazer a grande reunião na região sul de Cuiabá. E ali vê quem que é dessa base, quem que tem voto no Tijucal, quem é que é aqui do Osmar Cabral, né? E você traz os vereadores ali, cada um com seus grupos também faz uma grande reunião. Então, você consegue dar esse contentamento a todos ao mesmo tempo. Então, eu acredito que um dos pontos, um dos erros estratégicos aí de todo o grupo foi um pouco nesse sentido, né, de poder não ter isso. E você tem, às vezes, essa tranquilidade, vamos colocar aí entre aspas, que as pesquisas passavam, né, de muitas vezes você já está com alguma coisa bem encaminhada, às vezes a pessoa não veste a camisa do jeito que deveria vestir, acha que só votar já é o suficiente, sendo que campanha eleitoral a gente só ganha quando abre as urnas e você precisa até no último minuto pedir voto, né, fazer aí o sola de sapato, então isso acontece também, né? Então acredito que são essas sucessivas aí situações que acabam gerando o resultado não satisfatório. Agora sim, professor.
Deputada, tem um trecho aqui da fala da senhora no plenário da Câmara Federal. Eu vou trazer apenas 2 linhas desse trecho que eu citei, do dia 26 de setembro de 2023. A senhora chegou a afirmar o seguinte, entre aspas, a cada 7 segundos, um consumidor é alvo de tentativa de fraude financeira. Esse mesmo indicador revela que, no primeiro semestre de 2023, cerca de 800 mil golpes foram aplicados aos consumidores. E aí vem meu pedido de reflexão. O que fazer diante de um quadro preocupante como esse? Então, inclusive, nós começamos a fazer primeiro porque eu trouxe esse debate para dentro da Comissão de Defesa do Consumidor, onde nós fizemos uma audiência pública em que foram ouvidos aí instituições financeiras, nós ouvimos entidades civis que trabalham com essa questão financeira do país, os órgãos de defesa do consumidor foram ouvidos, né? Temos aí alguns projetos de lei em que foram apresentados no sentido de ampliar um pouco a responsabilidade das próprias instituições financeiras, porque hoje é muito fácil existir o golpe, muitas vezes utilizando, né, boletos falsos, por exemplo, para ficar bem claro o meu exemplo. Um boleto falso, seja de energia elétrica, seja do seu cartão do banco, que vem com todos os dados que você tem, mas o código de barra ali está fraudado e você acaba pagando e essa responsabilidade é unicamente sua. Então, o vazamento de dados, por exemplo, que acabou acontecendo até pela própria instituição financeira, muitas vezes isso não é considerado, então para ela é muito fácil não se importar com a quantidade de fraudes. Então, nós apresentamos um projeto de lei nesse sentido para que essa responsabilidade seja também das instituições financeiras, nesses casos de golpes, né? E há um compromisso do Banco Central, né, da entrega de uma resolução que venha fechando aí, principalmente essas plataformas de pagamento automático aí, onde tem acontecido o maior número de golpes no nosso país. Roberto, próxima pergunta, por favor. Mas muito rapidamente também, é um outro trecho da fala da senhora, desta feita no dia 20 de novembro de 2023. A senhora disse o seguinte, entre aspas, a nossa missão é representar os 56% da população que autodeclararam pretos e pardos no nosso país, embora na nossa Constituição Federal sejamos todos considerados iguais perante a lei. Infelizmente, é o povo negro que ainda ouve ecoar o grito de macaco no campo de futebol. É o povo negro que ainda é barrado, em muitas vezes impedido de entrar em alguns estabelecimentos, e é o povo negro que tem o menor acesso a bens e serviços. Gostaria muito, deputada, de um comentário da senhora a respeito disso, até porque daqui a pouco nós teremos o dia 20 de novembro. Obrigado. Eu não sei que cor que eu sou o quê? Preto, moreno, pardo? Sou pardo? Pardo. Eu sou mas pardo, é você que auto se declara. Né? Eu que me... É você, não, mas também não pela faz lei é sentido você que auto se declara. Falar daqui a pouco, vou chegar ali para a moça e falar assim, olha, eu sou um loiro, os olhos... Ela não vai rir na minha cara. Mas e aí, a pergunta do... Não, importante isso, inclusive essa questão da polarização no nosso país, ela tem dificultado muito o avanço de pautas aí, quando você envolve a questão racial. Essa semana, inclusive, na Câmara, agora na terça-feira, nós tivemos a votação e passou o regime de urgência para a questão das cotas no serviço público, que eram de 20% para pardos e negros, como acrescentou indígenas e quilombolas, aumentou para 30%, e isso ainda vai ser discutido o mérito, mas foi um projeto votado aí com muita polêmica, né, porque nós temos grande parte do parlamento que não concorda com as cotas, né, então são temas assim muito desafiadores. Eu falo isso porque eu faço parte da bancada negra da Câmara e tudo que se tenta colocar em termos de igualdade racial, isso é muito difícil de aprovação. E aproveitando a oportunidade para dizer de um projeto de lei
que vou divulgar mais a fundo na próxima semana, que é a Semana da Consciência Negra, mas que já apresentei na Câmara, que trata, né, como a minha área é a defesa do consumidor, exatamente de tornar oficialmente como prática abusiva você ter aí a revista ou a abordagem vexatória de uma pessoa dentro do estabelecimento comercial simplesmente pela questão da cor da pele. Olha só. Então, vamos aí, apresentamos para fazer essa alteração no Código de Defesa do Consumidor, porque hoje isso não está no rol de práticas abusivas. É claro que se você fazer uma construção jurídica com a Constituição Federal, que todos você consegue justificar, mas nós não temos isso como lei, né? E apresentei isso, né? Vamos aí fazer todo o nosso esforço, como uma mulher aí negra, sim, que já passou por isso, inclusive, e que quer muito que essa prática acabe no nosso país. Ótima ideia, ótima propositura. Vamos torcer para que transcorra bem, que seja votada pela esmagadora maioria, porque é mais um tijolinho que se coloca nessa luta aí contra a discriminação. Parabéns, Ju. Aí quando estiver pronto, ela vem aqui para prosear com nós. Com certeza. Com nós você sabe, é liberdade poética, porque tem um professor aqui, eu falei de propósito, o Paulo Coelho falou com nós. Olha, eu quero mandar, antes de terminar aqui, um abraço para a professora Vanice e para o professor, como é que é o nome dele? Alexandre Faria e a professora Vanice da UFMT. Tem um projeto lá do setor de computação que foi, olha só, um jogo chamado Teca Game, finalista no Prêmio Nacional aí de Educação Fiscal 2024, Prêmio Nacional de Educação Fiscal, que em sua edição de 2024 recebeu 248 projetos de 20 estados brasileiros e aqui o da UFMT ficou em segundo lugar. Olha só, finalistas. E eu aqui de Mato Grosso fui finalista, rapaz. Eu fico muito feliz e orgulhoso com isso aí. Inclusive vou convidar, já convidei, né, para que eles estejam conosco aqui, falando Teca Game, que é um jogo educativo no desenvolvimento aí com o objetivo de promover a sensibilização fiscal e a cidadania entre crianças, adolescentes, enfim, futuros contribuintes. Bacana, gostei, parabéns, viu? Excelente. Ao casal 20 aí, que é o Alexandre e a Vanice, parabéns, viu? Me ter nosso orgulho nacional aí. Certeza. Obrigado. Gloriosa Gisela Simona, obrigado de verdade. Sempre quando você vem aqui é um ótimo bate-papo, informações. Obrigado, parabéns pela sua atuação também lá. Estamos sempre a postos aqui para bem informar. Eu que agradeço a oportunidade. Você falou aí do programa, mas eu lembrei de uma coisa seríssima, né? Que é a questão dos bets aí, né? Nós estamos trabalhando muito duro, pesado nessa questão da regulamentação dos jogos online, que tem causado muito endividamento das famílias. Isso é uma parte importante de discussão, né? Tivemos essa semana uma decisão do ministro aí com relação realmente a suspender o pagamento, fazer Pix de Bolsa Família com a questão dos jogos eletrônicos, uma coisa que nós tínhamos feito pedidos na tribuna, e agradecer a todos, deixando aí meu Instagram, Gisela Simona Oficial, para acompanhar um pouco mais do nosso trabalho lá na Câmara dos Deputados. Obrigado, Vildo de Bom, obrigado, Joaci, obrigado à assessora de imprensa, que não sei o nome, que está ali também. Beatriz, nome da minha filha. Torenberg. Até amanhã. Até amanhã, a gente se encontra aqui às 7h30 da noite, amanhã tem o Fábio Granja, ele é dirigente do CDL conosco aqui, falando muito mais sobre essas questões ligadas aí a essa PEC tão polêmica lá no Congresso. Instantes, a gente volta amanhã às 19h30. Fica bem, fica com Deus também.